está assistindo usa muito fone de ouvido? A gente vai entender agora. Usa, né? Usa muito. Aqui atrás das câmeras, as pessoas já estão falando que usam bastante fone de ouvido. Aliás, tem gente que usa até para trabalhar. Eu estou recebendo para explicar para nós se pode ou não ter perigo na utilização dos fones a doutora Tony Sanches, que é otorrinolaringologista. Tudo bem, doutora Tony? Boa tarde. Tudo, e você, Jaqueline? Tudo bem, prazer te receber aqui, viu? Igualmente, obrigada. Doutora Tony, a gente vai falar de um assunto que parece que não é importante, mas eu sei que dá o que falar. Eu já vi muitos pais reclamando, inclusive, que as crianças agora nas férias, os adolescentes, pré-adolescentes, não querem sair da frente do computador ou da televisão jogando. E jogando com fone de ouvido no último volume. Dá pra gente ouvir, às vezes, com a pessoa estando de fone. Pode trazer algum prejuízo de fato? Claro que pode. Primeiro é importante a gente entender que fone de ouvido é uma super invenção legal, né? Permitir com que a pessoa escute individualmente, escolha aquilo que ela gosta, etc. É ótimo. Mas como tudo que é bom, também tem que ser usado com moderação. É a mesma coisa para um vinho bom, para um carro bom. Cuidado, porque efeito colateral existe, né? E, na verdade, a questão é que os jovens hoje, culturalmente, colocam o fone de ouvido como se fosse uma peça de roupa. Eles passam o dia inteiro usando, seja para jogar, para ouvir música, etc., né? Então, apesar de ser uma invenção legal, os nossos ouvidos nasceram para ouvir, tudo reside no volume que a pessoa escuta e no tempo que ela fica ouvindo aquilo que ela escuta. Então, volume versus tempo é o X da questão para a gente determinar quem vai sofrer por causa dos fones de ouvido, essa invenção tão legal. Vamos começar falando sobre o que acontece muitas vezes com os jovens. Posso começar por aí? Daqui a pouco eu quero ir para todos os tipos de fone, mas eu queria entender sobre isso, aproveitando que é uma época ainda de férias. Não, eu tô falando aqui das crianças e dos adolescentes, mas o meu marido é desses que quando joga videogame, coloca para não acordar o neném, né? Às vezes eu tô no quarto e eu falo, eu não acredito que ele está ouvindo, eu estou ouvindo, ele está com o fone no último volume. E às vezes são alguns joguinhos... Vocês sabem, né? Aqueles joguinhos que fazem o maior barulho e eu fico me perguntando, futebol, então, eu fico escutando o narrador. Ontem mesmo ele falou, eu vou jogar um pouquinho, pelo amor de Deus, eu não quero ouvir seu narrador. Você viu como é que você vai fazer isso? Porque eu não quero saber o que está acontecendo no jogo. Ou seja, vale para todas as idades. Vale para todas as idades. Faz diferença esse volume alto? Super, porque o que acontece é que o volume mais alto tem um potencial para matar as células auditivas. Uau. Então, além de matar, isso significa que elas não voltam mais a trabalhar, isso é cumulativo, ou seja, quanto mais vezes você usa naquele volume alto, mais células vão morrendo. Né? Então, só nas férias. Então, se você for pensar que está aí 20 dias corrido fazendo isso, é cumulativo. E não é só nas férias, imagina. Ainda se fosse, né? É que nas férias é mais intenso, né? Exatamente. E aí eu queria já complementar, tentando entender se faz diferença o que é o ouvido. Vou te dar o exemplo. Uma música com uma batida muito forte é diferente, de repente, de um filme ou de um... Porque depois que eu tive filho, eu tive que me adaptar. Assisto as minhas séries? Assisto com menos frequência e, geralmente, com o celular ou o computador ou o notebook e um fone de ouvido. Faz diferença se é uma conversa ou se é, de repente, uma música? Faz, porque a música tende a ser constante. E se você está ouvindo uma conversa, um filme, uma novela, qualquer coisa assim que tem pausas, você tem esses intervalos, então não é tão constante como é numa música, né? Então faz diferença sim. Agora, de qualquer jeito, mesmo que você pegue um filme que vai durar lá as suas 2 horas, mesmo que tenha modulação de volume da voz do fulano, do ciclano, etc., se tiver muito alta, tem chance de lesar de qualquer jeito. E é importante a gente falar isso, porque com essa história das séries... Geralmente ninguém para num episódio só, né? Exatamente. A pessoa fala, vou maratonar, né? Vai uma atrás da outra. E se aquilo tá num volume muito alto, de repente tem muita... Às vezes tem uma trilha sonora muito intensa, pode estar prejudicando, né? Com certeza. E uma coisa que a gente descobriu nas nossas pesquisas, Jaqueline, que para mim mudou totalmente o parâmetro da visão disso, é o seguinte, trabalhando com 170 adolescentes de 11 a 17 anos, num colégio renomado aqui de São Paulo, o Colégio Santa Cruz, o que a gente viu? Primeiro, que 89% deles usavam fones de ouvido de repetição.
tá? Quase 90%. Exatamente. De repetição que a gente fala o tempo inteiro praticamente, né? Frequente, né? E 61% desses adolescentes achavam que quando ficavam ouvindo por muito tempo, na hora de tirar o fone, eles sentiam um zumbido, a sensação de ouvido tampado. Então, ó, primeiro sinal de problema, mesmo que temporário, mas que a gente já tem que alertar para a vulnerabilidade dos ouvidos de cada um. Então, hoje o jeito de eu explicar isso para os adolescentes, para os pais dos adolescentes ou para os adultos, é que a gente nasce com ouvidos com determinada sensibilidade. Assim como a cor da nossa pele, nós duas somos branquinhas, temos sensibilidade à luz do sol. Quem nasce com o ouvido mais sensível é aquele que primeiro vai ter os sintomas de zumbido, de ouvido tampado ou de perda de audição ao ouvir fone de ouvido muito alto. Ou seja, isso é individual. Absolutamente não individual. Não dá para prever como cada um vai vir, né? Você não tem como prever, a não ser que você comece a ter os sintomas. E tendo sintomas, tem que respeitar. Eu já vou querer entender os sintomas, doutora, mas um passo antes, eu preciso fazer essa pergunta. Eu me lembro que quando o Davi era muito bebê, nós tínhamos alguns eventos, muito bebê que eu digo depois dos 2 meses, 2 meses e meio, tínhamos alguns eventos da igreja, e daí tinha gente que falava, coloca alguma coisa para tampar, não coloca ele. O Davi nasceu no final de outubro. Então eu lembro que eu não queria que ele ouvisse os fogos na passagem do ano e a gente ficou, olha mãe, é um negócio, né? A gente ficou no Natal, a gente comemorou com a família, quando ia dar meia-noite a gente foi embora, eu fiquei na garagem assim do prédio pra ele não escutar, eu falei, é paranoia ou realmente é importante proteger seu ouvido, doutora? É super importante, eu vou te dizer que as minhas filhas têm pai e mãe otorrinos e a gente fez isso meu Deus, eu também. Imagino. A diferença é que elas têm 18 anos agora, mas enfim, a ideia é o primeiro Natal, o primeiro Réveillon, dá medo mesmo. E não é à toa que a gente cada vez mais vê fotos de mães, principalmente as famosas, com filhos minúsculos, né, de tão pequenos e com fone de ouvido. Ainda mais aquelas que tem que ir para shows, já querem levar as crianças. Realmente é importante colocar? É muito importante colocar. Me criticaram, mas eu fiz certinho. Eu coloquei, eu pus pra não sair, eu pus aquela touca de coisinho assim, ó. Tava calor. Mas pelo menos eu fiz. Mas o que acontece? O nenê muitas vezes dorme nesses ambientes. Mesmo com som, né? Ele não tem a menor noção de que está sendo lesado. E o ouvido é uma porta que sempre entra o som. É diferente do olho que você pode fechar. O ouvido está sempre aberto. Então, mesmo que ele esteja dormindo o sono dos anjos, não tem como tampar num aquilo, restaurante, né? Numa festa, numa balada, assim, não tem como proteger. Então, a gente recomenda, sim, o protetor de ouvido. Até quanto tempo isso? Até que idade? Sempre. Se for para lugar barulhento, a ideia é sempre. É que o nenê, ele não tem a condição de falar como uma criança mais velha, ou colocar a mão no ouvido, tá me incomodando, ou fazer alguma expressão que denote esse desconforto. Então, a ideia é que os pais tenham essa consciência. Até porque, como você falou, no começo eles dormem muito, né? Mesmo com barulho, aí as pessoas pensam, ele nem tá incomodando. Pode estar incomodando, sim, Pode estar prejudicando, exatamente. Inclusive, eu não tava lá, senão eu teria batido palma pra você, com certeza. Tá do meu lado, porque as pessoas falavam que eu era exagerada, mas minha sogra e minha mãe me apoiaram. Doutora, eu queria entender o seguinte, aqui a gente tem alguns fones, e eu posso falar que assim, eu tenho um ali, por exemplo, que eu sei que é de celular, mas eu vejo aqui, eu poderia falar, se a gente for aqui em São Paulo, se a gente for na 25 de março, com R$20 a gente compra um fone. E tem fone de 250, 300, 500 reais. Sim. Faz diferença na qualidade? Faz diferença na qualidade, né? Independente da quantidade, mas se a gente pensar por que um fone é mais caro do que outro, a gente tem que pensar que além do formato, né, sendo ele como esses maiores que a gente coloca por fora do ouvido. Vamos pegar qual que é esse, por exemplo? Vamos lá, vamos demonstrar. Cruzando pela cabeça, como por exemplo esses aqui, ó. Então eles estão tampando todos os meus ouvidos, cruzando aqui por cima, seja esse ou seja o outro. Nesses fones maiores, apesar deles serem mais incômodos para serem carregados de um lugar para o outro, eles permitem a inclusão de um recurso tecnológico que é o anti-ruído, ou cancelamento de ruído. O que esse recurso faz? Ele pega o som do ambiente que está sendo gerado e emite uma onda invertida de modo que aquele ruído é minimizado e chega bem menos alto no meu ouvido. Ele compensa de alguma maneira. Ele compensa. Então, a música que eu quero ouvir pode ser colocada num volume mais baixo e eu consigo apreciar de qualquer jeito. Então, para o pessoal que está sempre andando no meio da rua, a rua é barulhenta, metrô, ônibus, qual é a justificativa deles?
a vida é barulhenta, eu aumento aquele volume. Eu aumento o volume, ouço aquele barulho e ouço a minha música e daí o ouvido se compromete mais ainda, né? Então, esses fones grandes podem ter esse recurso e daí a tendência deles serem mais caros. Doutora, muitas vezes as pessoas utilizam de um lado só. Eu, por exemplo, para trabalhar, utilizo de um lado só. Isso pode ir danificando um lado só? Pode. Na verdade, se você tiver muito volume e muito tempo de uso, você pode prejudicar um ou dois ouvidos, né? Então, usar em um ouvido aumenta a chance de você prejudicar sempre aquele. E para isso existe sempre a necessidade ultra importante de fazer exames de audição periodicamente. A gente recomenda uma vez por ano. E existem algumas pessoas que trabalham, têm profissões que realmente as expõem mais, como por exemplo os músicos, os que trabalham com bateria. Hoje em dia tem todo um revestimento acústico, uma preocupação não só com a qualidade da música, mas também com a saúde, ou pessoas que trabalham em ambientes que são muito barulhentos, têm o equipamento próprio, mas de alguma maneira isso pode danificar mesmo, sempre, né? Sempre. Se os ouvidos das pessoas forem sensíveis, sempre pode prejudicar. Deixa eu só falar um pouquinho por favor, aqui vamos falar de desse todos que tipo tem de aqui. fone aqui, ó, que é... Independente de como ele tem esse formato aqui, a questão é esse jeito de introduzir no ouvido. Ai, meu Deus. Então, quanto mais introduzido ele ficar no ouvido, lembra que o outro era por fora, né? Quanto mais introduzido ele ficar, maior a carga de som que ele leva direto para o tímpano. Ou seja, esse não é um fone para você bobear com volume de modo algum. Na verdade, em nenhum você pode bobear, mas esse, o estrago é pior porque ele já está introduzido, tudo vai lá para o tímpano. Tá? Tem aquele ali da frente que é o comum dos celulares, doutora? Esse. Isso, eu queria que você falasse desse para nós. Então, esse é parecido com o outro, né? Ele é também introduzido no ouvido, não é aprofundado tanto quanto aquele da borrachinha, tá? Mas vale a mesma coisa. Ele seria um intermediário entre esse da borrachinha e esse que cruza a orelha aqui, tá? Tá. Se a gente tivesse que escolher, vamos imaginar que quem está assistindo tá com muito dinheiro, tá podendo comprar. Vamos até imaginar, muitas vezes, que poxa, os pais sabem que o filho joga muito mesmo, ou a pessoa sabe que ela precisa para o trabalho. Vamos investir num melhor. O melhor de todos é qual, doutora? O melhor de todos é o que tampa as orelhas, cruza a cabeça e que tem o recurso de cancelamento de ruído. Porém, se não der para investir e a pessoa precisar usar um mais simples, o que a gente pode recomendar também? Favor. Não ultrapassa da metade do volume que aquele fone permite. Então, vocês estão ouvindo isso, gente? Se o volume vai de 0 a 10, metade. Não passe de 5. Aliás, tem alerta, deixa eu até mostrar. Sim. Tem celular que mostra alerta, dá uma olhada aí nesse alerta. Ele já avisa, ó, é possível danificar sua audição ao ouvir em volume alto durante longos períodos. Toque em OK para permitir que o volume seja aumentado acima dos níveis de segurança. Então, alguns celulares até apresentam isso, né? Perfeito, que é toda uma tendência hoje de proteger, porque isso dá processo, né? Então, isso é muito importante. Então, não passar da metade do volume e não usar mais do que 2 horas seguidas. Eu ia te perguntar do tempo, 2 horas seguidas. Porque para o ouvido, o repouso, o intervalo é fundamental. Então, tô segura aqui com você, Rô. Pode continuar falando, que é só 1h30 de programa. Mas é cumulativo, né? Se depois eu for assistir ali a minha série, conta no todo, Com certeza, né? Mas a ideia é, se você fizer o seu intervalo, você dá como se fosse um respiro para o seu ouvido, ele dá uma recuperada daquela carga que já passou e se prepara para a próxima, tá? Pode complementar, então, doutora. Volume regulado até a metade da potência e o intervalo a cada 2 horas ajuda muito a pessoa a usar o fone de ouvido com a tal da moderação que a gente sempre recomenda. Doutora, para a gente poder entender sobre quais podem ser os principais danos, eu queria começar a entender sobre sintoma. A senhora falou de uma característica que já aconteceu várias vezes comigo quando estou ou num show ou num ambiente de muito barulho. Quando eu saio, parece que eu ainda estou ouvindo alguma coisa acontecer aqui. Então, essa é uma das características. Você leva o show para casa, né? Mais ou menos isso. Por algumas horas, às vezes vai dormir, parece que tá ouvindo. Que ótimo que você falou isso, porque esse é justamente o primeiro sinal de vulnerabilidade dos ouvidos. É você entrar num show, numa balada, numa festa, numa qualquer coisa e sair com os ouvidos diferente do jeito que você entrou, tá? Então, assim como a gente está vendo que a gente tem a pele branca e a gente é vulnerável a som, a gente também tem o ouvido, eu também sou assim, né? Ouvido vulnerável a som. Portanto, nós
pessoas como nós precisam duplamente se proteger. Então, se a pessoa quer saber se ela se enquadra, isso daí já é um teste, né? Com certeza já foi algum evento. Sair com zumbido, ouvido tampado de qualquer evento é sinal de vulnerabilidade. E o que acontece é que, como ele costuma diminuir ou sumir até o dia seguinte da exposição, muita gente acha que é normal. E a gente detesta esse nome, porque não é normal, é sim comum, justamente como um aviso de que muito mais gente do que o que a gente imagina tem ouvido sensível. Doutora, explica um pouco mais do que a pessoa possa sentir. Eu estou descobrindo isso agora conversando contigo, mas eu particularmente sou uma pessoa... Se tá acontecendo alguma coisa, sei lá, preciso resolver, tô conversando com alguém e tem esses dias tava o rádio ligado, meu filho assistindo. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, desliga uma coisa. E o meu marido, ele liga 4, 5 coisas ao mesmo tempo, vai esquecendo de desligar, que pra ele tá tudo bem. Pra mim já vai dando um piripaque. Eu falo, pelo amor de Deus, vai acionar minha labirintite. Isso tem a ver com essa sensibilidade também, doutora? Essa sensibilidade a som faz com que a superestimulação ao mesmo tempo vá incomodando mais. Não necessariamente vai desencadear a labirintite, mas lógico, quem é sensível eu também tenho labirintite, por isso que eu falo que tudo conta, aguenta menos carga, né? De novo, eu adoro essa comparação com a pele, porque todo mundo passa por isso. Pra entender que cada um é de um jeito. Quem tem a pele branca vai ficar vermelho mais cedo, né? E quanto mais ficar na praia, mais o vermelho tem tendência de virar bolha. Então, acho que tudo é uma questão de tolerância. Doutora, pensando nesses outros sintomas, pode ter dor de cabeça? Quais podem ser essas sensações aí para quem está exagerando? Perfeito. O sintoma mais comum de lesão do ruído, sempre é mais conhecido, sempre é a perda de audição. Só que a perda de audição demora para aparecer. E se a gente colocar as pessoas achando que pode ser que elas fiquem surdas, todo mundo associa isso com terceira idade. Jovem, então, nunca que vai acreditar pensar em futuro quando é jovem. Então, a ideia é justamente que veja 2 sintomas mais precoces do que a perda de audição. Uma é o zumbido, é esse barulho no ouvido que você comentou aí, seja um chiado, um apito, parece que a festa foi com você para casa. O outro é uma diminuição de tolerância. Quer dizer, eu não tô na festa, tô, sei lá, num restaurante, mas aquele zum, zum, zum já começa a me incomodar. Reconheceu? Sou eu, presente. Tá? Então, esses dois sintomas... Eu quero que as pessoas fiquem quietas quando eu vou no restaurante, sabe? Esses 2 sintomas fazem com que a gente entenda que aquele ouvido é sensível e, portanto, ele merece até mais cuidado com prevenção do que aqueles ouvidos que vão, se enfiam na balada lá e sai tudo beleza, né? Então, esses cuidados de reconhecimento dessas sutilezas são as coisas importantes que o otorrino deve orientar o paciente. Doutora, pensando na perda de audição, eu vou pensar nesses jovens com quem vocês fizeram o estudo e eu queria saber, a partir de que idade, se esse uso ultrapassa o tempo e o volume indicado, essas alterações na audição já podem acontecer? Ótima pergunta. O nosso estudo mostrou que naquele grupo de adolescentes a audiometria era perfeita, apesar deles já terem zumbido, né? Ou seja, a audiometria é um instrumento excelente para medir a audição, a gente tem que fazer isso anualmente, a gente recomenda isso para todas as idades, porém os sintomas podem aparecer antes da audiometria ser alterada, né? E por isso que é importante que quem está ouvindo a gente agora se pergunte se tem filho novo em casa, se tem um barulho no ouvido que é percebido principalmente nos momentos de silêncio. Então, na hora de ir para a cama, desligar tudo, etc., é o momento perfeito de perceber se tem zumbido ou não. Se tem, já procura um otorrino de confiança, vai fazer essa investigação, vai fazer a audiometria, e porque, como tudo na medicina, sempre é mais fácil tratar precocemente. Falando em tratar, vou deixar para o próximo bloco, eu quero saber se uma alteração é possível ser revertida ou apenas paralisada, parar de alterar, de diminuir a audição a partir daí. E eu queria saber também de uma coisa, doutora, a expectativa de vida só aumenta. A gente deve viver, ou os que nascerem agora devem viver pelo menos 100 anos, se não houver nenhuma intercorrência. E a minha pergunta é, se com 60, se a gente acumulando tudo isso, com 50, 60 anos, a gente já chega não ouvindo tão bem,
como que a gente vai chegar aos 100 anos se a gente não cuidar dessa audição? Quero saber daqui a pouquinho, tá? E eu vou querer saber também, doutora, já que eu tenho, a minha avó tem, várias pessoas da minha família têm, se tem ou não alguma relação com labirintite utilizar o som alto demais, ou se é uma outra doença que não tem nada a ver, a gente entende daqui a pouquinho. Eu vou para um break e já volto. Não sai daí. Ah, sabe o que você faz agora no break? Entra lá no Instagram do nosso programa e participa da nossa enquete, que eu quero saber se você usa ou não fone de ouvido, @nosso programa. Tô te esperando lá. Já... O nosso programa está de volta com a doutora Tani Sanches, que é otorrinolaringologista, esclarecendo as nossas dúvidas sobre os perigos de usar fone de ouvido. Doutora, eu fiz algumas colocações no bloco anterior e uma delas é entender se dá para tratar ou reverter, ou só dá para paralisar a partir do momento em que começa de fato já a prejudicar a audição. A senhora falou que mata a célula, né? E aí? Perda de audição não dá pra gente não reverter. Não regenera essa célula que morreu. Não regenera. Por enquanto, né? Um dia Pode a medicina ser que, né? vai conseguir com célula-tronco e tal, mas hoje não regenera. Então é importantíssima a questão de prevenção. O zumbido, que é o fruto dessa lesão e que vem mais precocemente, dá pra gente melhorar parcialmente, na maioria dos casos, às vezes totalmente. Então, dependendo de qual é o sintoma, dá para tratar melhor ou não. Mas, de qualquer jeito, para todo mundo, a prevenção é importante. Doutora, a gente vai viver mais. Quem nasce agora deve viver pelo menos 100 anos, se não houver nenhuma intercorrência. São os dados que a gente já tem hoje. E a minha pergunta é, como que a gente vai viver mais ouvindo bem se não cuidar desse ouvido, doutora? Pois é, e agora eu vou citar um grande amigo bem conhecido, Stephen Kunitz, que chegou para mim na época da pesquisa ali com os adolescentes, falou: Tani, olha o que você está conseguindo, né? Quer dizer, é uma geração que vai viver 100 anos e provavelmente vai estar com problemas de ouvido por volta dos 30 anos. Uau. Se entre 11 e 17 já tinha o zumbido com audição normal ainda, né? Então é isso mesmo, provavelmente os problemas de ouvido vão incapacitar muito mais precocemente uma geração que tem chance de viver muito mais tempo. Doutora, vamos falar de tratamento e de cuidados, então, a partir do momento em que isso é instaurado. Eu quero primeiro pensar nos mais jovens, para depois até falar dos idosos que têm alguma dificuldade auditiva. Pensando até que esse prejuízo começa muitas vezes com o próprio fone de ouvido. Sim. O que se faz? É um medicamento ou realmente a mudança tem que ser comportamental? Comportamental não tem a menor dúvida, porque você dá medicamento para alguém que vai continuar fazendo uma lesão é contraprodutivo. Além do que medicar criança é complicado, né? Então, o comportamental é em todas as idades. Quando o incômodo maior é com zumbido ou com hipersensibilidade auditiva, né, os sons estão incomodando, dá sim para tratar com medicação ou dessensibilizando os ouvidos com sons baixinhos. Então, isso é uma coisa que dá para a gente fazer dependendo do quadro, mas não dá para ficar sem a questão a consciência da prevenção. Doutora, outra coisa que eu queria falar, que daí pode ser tanto para os jovens quanto para os idosos, que eu percebo que às vezes a pessoa acha que tem um problema de audição, mas o problema está na atenção. Eu queria saber se a senhora já percebeu isso até em consultório. Sim, sim, tem muitos casos em que vai um casal, o homem é que tem um problema, a mulher acha que ele tem um problema de audição e ele acha que o problema é só de atenção, porque a televisão está ligada e ele está prestando atenção no futebol, né? Então, na verdade... Sou homem, faço uma coisa de cada vez, né? Que eu usar essa ainda, né? Mas, enfim, de qualquer jeito, a ideia é, o exame de audição pode ajudar muito a diferenciar. Muita gente que começa com perda de audição tem essa perda seletiva para sons agudos e daí a voz das esposas é no som agudo, então começa exatamente não um problema. Não é consciente, né? Ele não quer, só presta atenção no que ele quer. Não é como é a desculpa de sempre. É isso, impressionante, né? Como isso se repete quando vão os casais, né? Então existe sim um problema de audição seletivo, ele vai conversar com um amigo, com um vozeirão, o entendimento dele está perfeito, mas lógico, também nessa vida super corrida, onde tudo é muito instantâneo, muita gente acaba tendo um problema com a atenção focada, né? Então a gente sempre recomenda, por via das dúvidas,
converse com a pessoa de frente, tente diminuir a estimulação sonora concomitante para ver o quanto você facilita o entendimento das pessoas. Mas também, audiometria periódica, normalmente uma vez por ano. Uma vez por ano. Isso. A partir de que idade, doutora? Eu recomendo a partir do momento que entra na escola. É, né? porque é aquilo que você falou, às vezes com 14 anos já está ouvindo zumbido, vai ter que Exatamente. acompanhar, porque se tiver qualquer perda mínima, já vale como sinal de alerta para mudar comportamento, pelo menos, Com né? certeza. E a questão é assim, todo mundo faz check-up, todo mundo deveria fazer check-up, mas se preocupa só com os órgãos que matam. O ouvido não mata ninguém, mas o ouvido é frágil a ponto de ser um dos primeiros órgãos a dar sintoma de que alguma coisa não está indo bem no corpo. E não ouvindo bem, você pode sofrer um acidente, várias coisas podem acontecer, né? Claro. Pode não ser um órgão vital, né? Claro. Mas com certeza pode ser importante. E compromete no dia a a dia, comunicação, né? Então, você não se comunicar porque você não tem uma boa audição, com certeza vai mudando o comportamento, levando as pessoas ao isolamento, à depressão. Enfim, não mata, mas altera a qualidade de vida e por isso merece respeito. Doutora, para caminhar para o fim do nosso bate-papo, eu queria entender, é normal mesmo, a partir dos 50, 60, 70 anos, a perda auditiva vai acontecer para todo mundo? A perda de audição vai acontecer para todo mundo, assim como as rugas vão acontecer para todo mundo que tiver a sorte de envelhecer. Mas lógico, como o envelhecimento é um processo, não é uma doença, tem como você passar por isso melhor, né? E assim como as coisas que, de novo, afetam a pele, são quase sempre as mesmas que afetam vários órgãos da saúde, inclusive os ouvidos, a ideia é que você viva com qualidade, né? Tendo atividade física, tendo uma boa alimentação, tendo válvulas de escape para você lidar com os estresses do dia a dia, mas acima de tudo também protegendo os seus ouvidos, que são aquelas portas abertas sempre, dessa pauleira auditiva que é a nossa vida nas grandes cidades hoje em dia. Eu acho que no mínimo é a gente escolher onde a gente manda, na nossa casa, quando você estiver no seu carro, porque às vezes a gente traz essa poluição sonora para dentro de casa. Como eu falei outro dia, eu estava Davi assistindo desenho, meu marido escutando uma música, eu falei, gente, vamos escolher uma coisa só para escutar, porque parece que não, a gente pode não estar prestando atenção, mas está recebendo tudo isso, né? Passivamente está recebendo tudo isso, sempre. Doutora, quando chega a hora de precisar de um aparelho para a gente finalizar? Os critérios são quando a pessoa está tendo uma dificuldade de conversar, né? Que isso vai começando sempre aos pouquinhos, ou pela audiometria. E o que é importante, como hoje a perda de audição não tratada virou grupo de risco para perda de memória, Alzheimer ou outras demências, a gente, médico, tem tendência a ser mais precoce na indicação de aparelho de audição do que o que a gente era 10 anos atrás. Então, antes a gente ficava esperando a pessoa estar ruim, a família estar sobrecarregada para indicar como se fosse um castigo. E hoje não mais. Hoje aparelho de audição é como se fosse um prêmio de estimulação do ouvido e do cérebro ao mesmo tempo. Então a gente sabe que tem essa ligação e a importância de começar a cuidar o quanto antes, né? Só para as pessoas não ficarem sem resposta, eu falei da labirintite, tem alguma relação? Não costuma ter relação entre som alto e labirintite. Tem que finalizar, foi um prazer te receber aqui, Igualmente. doutora. Volte mais vezes. Quem quiser entrar em contato, o telefone 0 operadora 11 3021 5251 e tem o site www.institutogansanches.com.br. Tá passando direitinho para vocês. Mais uma vez, obrigada. Obrigada a você, doutora. Jaqueline. Até. A nossa pergunta na enquete foi: você tem o hábito de usar fone de ouvido? Vamos dar uma olhada? 72% das pessoas disseram que sim, apenas 28% disseram que não. Por isso o nosso bate-papo é tão importante. Agora a gente conseguiu te explicar como você pode fazer a melhor escolha e qual a importância da atenção, como a doutora falou, de fazer exames preventivos pelo menos uma vez por ano.